duram para sempre. É muita alegria para a gente estar aqui nessa noite, irmãos. Muita, mas muita alegria mesmo. Mês passado eu estive aqui em São Vicente, e aí passei aqui para vir ver a construção. E quando entrei aqui, fiquei muito feliz pela a bênção que Deus derramou sobre essa igreja, pela essa oportunidade. Irmãos, essa construção em época de pandemia, irmão, só Deus, irmão, só Deus, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Eu estou aqui acompanhado pela minha esposa, pela Gil, pela minha filha Daniele, pelo meu filho Daniel, pelo meu pai José Pereira e pela minha mãe Gildete, né? Então, estamos aqui acompanhados nesta noite e o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Estou feliz e quero louvar o Senhor e exaltar o Senhor por tudo. Abra a tua Bíblia, irmãos, livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. De 1 a 23. Juízes 6, de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos ao leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumento e não deixava coisa alguma para Israel comer. Este bando de inimigo que vinha com seus rebanhos e tenda era como uma praga de gafanhoto. Chegava em camelos tão numerosos que era impossível contar, e só partia quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que oprimiam, expulsei seu inimigo e dei a você a terra dele. Diz a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore o Deus dos amorreus, em cuja terra agora vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-os debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abizerre. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descobertos pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, conseguiu um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne no cesto e o caldo em uma panela e os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse:
Coloque a carne e os pães sem fermento sobre essa pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, estou perdido. Viu o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir ajuda do Senhor? Te exaltamos, Senhor, te bendizemos, Pai. Como é bom ser teu, Pai. Como é bom ser teu. Como é bom estar aqui, Senhor. Por favor, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Tira de nós aqui, Pai, toda distração. Tira dos nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, a live. Tira também toda a distração. Que o teu Santo Espírito, com toda a liberdade, venha se mover, venha tocar, venha operar, venha falar. Nós somos carentes, Senhor. Não seja o homem falando, não seja o homem colocando as suas ideias, mas seja o Senhor a falar aos nossos corações. Oramos, Pai, em nome do Rei Jesus. Amém, Pai. Amém. Pois é, eu tenho que falar dos irmãos que estão em casa, né? Às vezes a gente esquece daqui, mas tem um grupo lá em casa, acompanhando, participando também do culto. E é bom que você esteja conosco, que esteja acompanhando nesse tempo que vivemos. Tempo de pandemia. Cheguei ali, encontrei a Mauri, não pude dar um abraço no Mauri. Não pude dar um abraço, não pode abraçar. Encontrei a Jô, não pude abraçar a Jô. Não deu para dar um abraço na Jô, não pode, né? Não pude dar um abraço no pastor. Tempo difícil que a gente vive. Tempos de restrições que estamos vivendo. E isso já está há mais de 1 ano e 4 meses, irmãos. É muito tempo. É muito tempo nesse tempo difícil. Eu não sei como está aqui em São Vicente. Para quem não sabe, eu sou de Campinas. Quer dizer, eu sou de São Vicente, estou a Campinas há 22 anos. E quase toda semana morreu alguém querido. Quase toda semana. Ontem faleceu mais um pastor lá na nossa região. Toda semana, uma notícia triste. Já são cerca de 0,25% da população brasileira que faleceu. Mais de 500 mil pessoas já morreram por causa do Covid. Sempre é difícil. Nessa pandemia, irmãos sabem, o desemprego cresceu. As pessoas que estão trabalhando, muitas delas teve uma perca de salário. Muitos irmãos, quem trabalha por conta, então, como se complicou? Tempo difícil. Tempo difícil. O problema na educação, se você trabalha com educação, se você tem filho em época escolar, você sabe como a coisa está complicada. Os especialistas falam que vai demorar anos, 7 ou 8 anos, para recuperar o que foi perdido nesse ano. A situação não é fácil, irmãos. A estatística fala que o número de alcoolismo cresceu e cresceu muito durante a pandemia. O irmão acabou de falar sobre recolher doação, roupa para os moradores de rua. Eu não sei como está em São Vicente, mas lá em Campinas, como a população em situação de rua cresceu. Como essa questão está difícil. Essa crise financeira atinge a todos. Pela Jogue construir nessa época é milagre, irmão. E o irmão diz, está tudo pago. Que bem. Alguém pode dar uma glória a Deus aí, gente? Está tudo pago. Irmão, isso é milagre por causa da crise. Por causa do momento difícil que nós vivemos. Eu tenho 57 anos. Eu sei que não parece, mas é isso mesmo. E na minha história, nós vivemos a pior crise política. Pior crise política. Nesses meus 57 anos, a gente já viu 2 impeachments, mas a crise política não foi tão grave como a que a gente vive hoje. Por outro lado, irmão, eu não sei você, mas nunca oramos tanto. Nunca dobrei tanto meu joelho como esse tempo, irmão.
Como a gente está orando, né, irmão? Alguém pode... Estamos orando, amém? Como estamos orando, irmão? Pedindo para Deus, Deus, tenha misericórdia. Deus entra com providência, Deus faz milagre. Em tempo de crise, irmão, Deus levanta servos dele para mudar a história. E é sobre isso que eu queria pensar um pouco com os irmãos nessa noite. Deus levanta servo comum para uma tarefa em comum. Deus levanta servos comum para uma tarefa em comum. Será que dá para repetir? Deus levanta servos comum para uma tarefa em comum. É o momento que a gente vive, irmão. É o momento que a gente vive. Se eu fosse resumir o texto que nós lemos, eu falaria que Deus vê em nós algo que nós não vemos. Nos comissiona para uma missão que nos julgamos incapazes e se revela a nós para que possamos crer e obedecer, cumprindo o chamado. Deus vê em mim e você alguma coisa que a gente não vê. Ele nos chama para a missão que nós somos incapazes de fazer. Mas Ele se revela a nós para que a gente possa crer e cumprir a missão. Quando a gente vai para o texto, irmão, e os primeiros 6 capítulos estão falando disso, nesse texto, fala sobre o período de juízo, um tempo difícil. Se você já leu o Juízo, você vai perceber que tem uma história repetida durante os capítulos de Juízo. A história diz que o povo peca, Deus castiga o povo se arrepende, Deus abençoa o povo peca. O povo peca, Deus castiga o povo se arrepende, Deus perdoa o povo peca. É rotina no livro de Juízo. O livro de Juízo diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe dava na cabeça, o que achava melhor. E um desses períodos é o que nós lemos aqui, capítulo 6. Os midianitas, inimigos de Israel, estão atacando, estão oprimindo Israel, e isso já por 7 anos. 7 anos de peso, 7 anos de opressão. O povo de Israel, uma comunidade basicamente agrícola, vai plantando, quando está na época de colher, antes da colheita, mas na época de colher, os midianitas vinham como uma grande nuvem de gafanhoto, entrava no país e devorava tudo, roubava toda a comida. Eles iam em bando, irmão, invadia a terra, comia tudo que não comia, irmão, comia a comida e comia os animais. O que eles não conseguiam comer, eles levavam. E o que não conseguia levar, ele destruía. O texto fala que Israel empobreceu muito. A situação era uma situação de pânico. O texto diz que o povo de Israel ia para as montanhas e se escondiam nas cavernas. Um tempo difícil. Tempo difícil. Mas nesse texto, nesse tema, nesse período, o povo clamou ao Senhor. Nesse tempo difícil, aquele povo clamou ao Senhor. Quando o povo de Deus clama, irmão, tem resposta. Quando o povo de Deus clama, tem resposta. Quando o povo de Deus clama, irmão, tem resposta. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas quando o povo de Deus clama, irmão, sabe o que acontece? Tem resposta, irmão. O povo lá clamou. Deus mandou um profeta falar com eles. O profeta diz: olha, eu não tirei vocês do Egito. Eu não levei vocês os seus opressores. Eu não trouxe para vocês para essa terra e disse para vocês não adorar os outros deuses. E o que vocês fizeram? Adoraram. Deus está mandando um recado: olha, vocês estão nessa situação por causa do seu pecado, da sua rebeldia. Mas Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Eu olho para esse texto e eu vejo 3 verdades para a gente pensar rapidinho aqui nesta noite. A primeira verdade está no versículo 11 ao versículo 13. Deus vê em nós coisas que nós não conseguimos ver. Deus vê em nós coisas que nós não conseguimos ver.
Olha para quem está ao seu lado. Olha para quem está. É para olhar, irmão. O pastor pediu, olha aí, não custa nada. Olha para quem está ao seu lado. Essa pessoa ao seu lado é uma bênção, amém? Agora fala a verdade, é uma bênção ou não é uma bênção? É interessante. Quem está do seu lado olha para você assim, olha que bênção. Mas a pessoa mesmo assim, de quem que ele está falando? Comigo não é não. Ah, se conhece o abacaxi que eu sou. Deus vê em nós, irmãos, coisas que nós não vemos. Deus olha para Gideão e vê em Gideão algo que ele não via. Versículo 12 diz assim: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Em outra versão, o Senhor é com você, homem valente. Deus olha para Gideão e declara isso para ele. Gideão, ele não consegue ver que Deus está com ele. Ele só consegue ver a dificuldade. Gideão, ele não consegue entender que Deus está com ele. Ele só consegue ver os problemas. Às vezes nós ficamos assim, irmãos. Às vezes a gente só consegue ver o problema. Essas colunas atrapalham, irmão. Atrapalha. Mas essas colunas são bens, irmão. Não sei se eu estou conseguindo falar. Essa coluna pode atrapalhar muito, mas vai sustentar os dois andares lá de cima. É bênção, irmão. Às vezes a gente só consegue ver problema, a gente não consegue ver a ação de Deus. Deus está falando para Gideão, olha, o Senhor é contigo. Gideão diz assim, como assim? Como assim? Se o Senhor é comigo, por que todo esse problema? Se o Senhor é comigo, por que o inimigo vem e leva tudo que eu trabalho? Se o Senhor é comigo, porque em vez de progredir, eu estou regredindo? Se o Senhor é comigo, porque eu estou nesse sufoco? Gideão, ele não consegue ver Deus com ele só consegue ver a dificuldade. Gideão responde, olha, os nossos pais nos contaram que Deus nos tirou do Egito, que tirou fazendo maravilha. Mas e agora? Não tem nada acontecendo. E agora não tem nada de especial acontecendo. Gideão, ele não consegue ver que Deus está com ele. Ele não consegue perceber a ação de Deus sobre eles. Gideão também não consegue ver que tudo que está passando é consequência do pecado. Irmão, pecado tem consequência, irmão. Quando a gente peca e pede perdão, Deus perdoa, amém? Sim, mas pecado tem consequência. Alguém já comprou demais e depois passou o ano todo apertado? A gente foi no pecado do consumismo e depois haja consequência. Pecado tem consequência, irmão. Gideão não consegue ver isto. Repara, eu olho para Gideão e eu não consigo ver algo nele. Porque Deus fala assim, poderoso guerreiro, ou então homem valente. Eu olho para o texto e eu não consigo ver este homem valente. Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Lagar, irmãos, é tipo um poço aonde o pessoal esmaga a uva. Coloca a uva lá dentro, vai pisando, vai esmagando a uva para fazer o suco, para fazer o vinho. Malhar o trigo é pegar o trigo com a pá, joga para cima, o vento bate, tira a palha, só fica o trigo. Malhar trigo se faz em um lugar plano, faz no quintal, faz no terreiro, não no buraco. Gideão está naquele lugar porque ele está com medo. É o medo que levou Gideão a trabalhar no lugar errado. Por isso eu olho para esse homem que Deus fala que é um guerreiro valente, um guerreiro poderoso, e eu não consigo enxergar. Há algo na vida de Gideão que muitas vezes não observamos. Eu não sei se você leu o texto, mas Gideão, ele não está na caverna.
Ele saiu da caverna. Ele está fora da caverna. Lembra que o texto fala que eles estão escondidos na caverna? Gideão não está na caverna. Ele passou por lá, mas ele está fora da caverna. Em tempo de crise, irmão, muitas vezes nós vamos para a caverna. Nesse tempo de crise, muitas vezes nós ficamos escondidos na caverna. Nesse tempo de pandemia, então, lá na nossa igreja, alguns crentes ainda não voltaram para o culto. Alguns, por causa do excesso de zelo, e a gente não recrimina isto. A pessoa está preocupada, ela não vai para lugar nenhum, ela não sai, ela não vem para a igreja. Lá na nossa igreja tem gente que vai no banco, vai no mercado, vai no shopping, vai no cinema, vai na praia. E Campinas nem tem praia, mas tem gente que vai na praia, viu, irmão? Só não vai na igreja. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Repare, irmãos, há momentos na nossa vida que a gente vai para a caverna. Há momentos. Algumas vezes a caverna é um lugar de fuga e de desistência. Lembra de Elias? Lembra do profeta Elias? Jezabel fala, vou matar você. Elias foge. Ele vai para o monte de Deus e lá ele se esconde na caverna. Deus vai falar com ele e diz, Senhor, não dá mais não, Senhor. Só eu fiquei, não sou melhor que meus pais não. Eu quero é morrer, Deus. Eu quero é morrer. Foi o que Elias falou. Porque para ele a caverna foi um lugar de fuga, um lugar de esconder do medo, um lugar de desistência. Mas a caverna também, irmãos, ela pode ser um lugar de refúgio e fortalecimento. É o caso do rei Davi. Lembra que Davi, quando perseguido pelo rei Saul, ele foi se esconder na caverna de Adulão. Lá na caverna de Adulão, irmãos, Davi treinou o exército dele. Os valentes de Davi são os homens que eram fracos quando entraram na caverna. E foram os fortes quando saíram da caverna. Esse tempo de caverna que a gente está passando como igreja brasileira, irmão, pode levar algumas pessoas à desistência. Mas pode tornar a igreja ainda mais forte. Pode tornar a igreja ainda mais apta para o trabalho do Senhor. Porque o problema não é a caverna, irmão. O problema é a atitude do nosso coração. Não é a caverna, é a atitude do nosso coração. Em um tempo que o povo está na caverna, em um tempo que o povo está com medo, Gideão, ele se arrisca. Ele se arrisca, ele sai da caverna para poder malhar o trigo. Gideão, ele não desiste de sonhar. O texto diz, todo ano, durante 7 anos, os midianitas entram para atacar Israel. Mas Gideão não deixa de sonhar. Ele diz, eu vou levar comida para minha família. Meus filhos vão ter o que comer, eu vou trabalhar. Ele não desiste. Ele não desiste. Gideão, ele está ainda com expectativa. Talvez a expectativa dele não é levar 20 sacas de trigo para casa. Talvez não seja levar 5 sacos de trigo para casa. Mas talvez seja só levar 5 quilos de trigo. Só para a família dele comer. Ele não desistiu. Deixa eu te perguntar, você está na caverna, irmão? Está olhando esquisito para mim hoje, irmão. O que está acontecendo? Tu está na caverna? Se você está na caverna, você está como? Como Elias, que está desistindo? Ou como Davi, que está se fortalecendo no Senhor? Deixa eu falar com você que está em casa, irmão. Tu está na caverna, irmão? Mas tu está como na caverna? Desistindo? Ou se fortalecendo? Se fortalecendo no Senhor. Eu lembro de Jesus falando com Pedro, lá em Lucas 5. Pedro teve uma noite daquela, terrível, terrível. Foi pescar com os amigos, não uma pesca esportiva, mas ele trabalhava com isso, era o sustento da família dele. Trabalhou a noite toda, remando de um lado para o outro,
não pegou nada, irmão, nada. Ele está na beira da praia lavando a rede, talvez pensando no fracasso que foi aquela noite, talvez pensando como iria pagar as contas, talvez pensando que a família vai comer. Jesus aparece com a multidão, Jesus pede para entrar no barco, entra no barco de Pedro, Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco, Jesus começa a pregar, quando acaba a mensagem, Jesus fala assim: Pedro, olha, vai no mais alto e lança a rede. Pedro fala assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda, Senhor, não deu nada. Mas é o Senhor que está mandando, então eu vou. É porque o Senhor está mandando é que eu vou. Sabe, irmãos, há um Jesus nos mandando a continuar, irmão. Ei, há um Jesus nos mandando a prosseguir, irmão. O Senhor Jesus continua com a igreja, mandando a igreja avançar, irmão. Não importa a situação que a gente esteja, não importa as dificuldades que a gente está enfrentando, a ordem ainda é para avançar, irmão. Nessa noite, o Senhor vem a nosso encontro e nos diz: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Olha para quem está ao seu lado, assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Você que está na live aí, pode escrever para nós, escreve assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, para que os irmãos vão acompanhando, possam entender o que eu estou falando aí. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você não está vendo. Talvez você não está vendo, mas o Senhor é contigo. Talvez, mas eu não posso, eu não consigo. Ei, o Senhor está falando que você é um poderoso guerreiro, irmão. É o Senhor que está falando. Eu volto para o texto, então, eu vejo a segunda verdade. Versículo 14 a 16. Deus nos dá uma missão que somos incapazes de fazer. Deus nos dá uma missão que somos incapazes de fazer. Se você olhar para o versículo 14, a missão que Deus dá para Gideão, era para ele libertar Israel das mãos de Midian. Vai lá e liberta Israel do Midian. O versículo 5 descreve aquele povo como enxame de gafanhoto. Se nós vamos no capítulo 8, versículo 10, nós vamos ver que era cerca de 135 mil soldados que estavam armados e que usavam camelos. Ou seja, a tarefa não era fácil, irmão. A tarefa era uma tarefa difícil. A tarefa era uma tarefa muito, mas muito complicado. Parecia impossível, irmão. Parecia impossível. É por isso que Israel fugiu. É por isso que o povo estava nas cavernas. Mas olha o versículo 14. Se você tiver com a Bíblia aberta, observe aí o versículo 14. Olha lá. O Senhor se voltou para ele e disse: com a muita força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Eu vou repetir, é o verso 14. A Bíblia está aberta? Se tiver, acompanhe, por favor. O Senhor se voltou para ele e disse: com a muita força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Repare, irmão, Deus está mandando Gideão libertar o povo com a muita força que ele tem. Amém? Amém? Amém ou não amém? Não, é não amém. Olha o texto. O texto fala com a muita força que você tem. Não. O texto diz assim: vá libertar o povo com a força que você tem. O texto não fala de muita força. Deixa eu perguntar: alguém aqui já levantou 120 quilos? Alguém já levantou aqui 120 quilos? Menino que malha, que puxa ferro, alguém já levantou 120? Não, 100 quilos, alguém já levantou 100 quilos? 80 quilos? Tem gente aqui comigo? Alguém já levantou 80 quilos? Há um saco de cimento, alguém já levantou um saco de cimento? Bênção! O Jeff levantou um saco de cimento. Estava cheio naquele dia? Bem, isso é outra história, né? Repare, irmãos. Levantar 60 quilos tem que ter força, irmão.
Pegar um saco de cimento tem que ter força. Eu fiz uma operação, uma hernia umbilical. O médico disse que eu não posso levantar mais de 10 quilos. Uma prescrição médica, eu não posso levantar mais de 10 quilos. Irmão, para levantar 60 quilos tem que ter força? Tem? E para levantar 10 quilos tem que ter força? Tem que ter força, irmão. Para levantar meio quilo tem que ter força, irmão. O Senhor não está falando de quantidade, está falando da força que aquele homem tinha. Vai com a força que você tem. Não importa se é muita ou se é pouca, mas você tem força. É com essa força que você tem. Deus está falando para Gideão. É com essa força que você tem. Vai e liberta Israel. Deus sabia da limitação de Gideão. Deus sabia dos medos de Gideão. Da dureza, da incredulidade que ele tinha. Deus sabia disso. Mas a questão aqui não é muita força ou pouca força. Porque a vitória, irmão, nossa vitória não vem da nossa força. A nossa vitória vem do Senhor, irmãos. A nossa vitória, ela não vem da nossa muita força. A nossa vitória, ela vem das mãos do Senhor, do poder do Senhor, do agir do Senhor em nós. Vai nessa tua força. Gideão faz uma pergunta, então. Como eu posso libertar Israel? E aí ele apresenta duas justificativas. Duas justificativas para falar que ele não tinha como cumprir a missão. Ele diz, olha, Senhor, o meu clã é o menor clã da minha tribo. Ele era da tribo de Israel, da tribo de Manassés, e ele fazia parte de um clã dentro dessa tribo. Esse clã dele, a família dele, é a menor. E ele diz ainda mais, olha, e eu sou o menos influente, o menor da minha casa. Ele está falando para Deus, Deus, eu não tenho expressão. Eu não venho de uma família influente. Como eu vou convocar o povo para a guerra se ninguém me enxerga? Como eu posso fazer essa tarefa se eu não tenho nome? Como que eu posso fazer? Você já deu desculpa para Deus? Já deu desculpa a Deus? Eu não vou fazer isso por causa disso, daquilo outro. Já deu desculpa para Deus? Deus dá uma missão para você e tu enrola para falar assim, não, então Deus, eu não posso, porque isso, porque aquilo outro. Você já deu desculpa para Deus? Gideão está falando sua justificativa para Deus. As justificativas de Gideão eram verdadeiras. Mas a resposta de Deus para Gideão acaba com a desculpa dele. A resposta de Deus para nós acaba com a desculpa. Gideão diz, Senhor, eu não posso, porque eu sou do menor clã, e eu sou o menor da minha família, e Deus fala para ele, sim, mas eu vou estar com você. E você vai destruir Midian como se fosse só um homem, porque eu vou estar com você. Sabe, irmãos, Deus coloca uma missão nas nossas mãos para a gente cumprir. O irmão que acabou de falar dos moradores de rua, Deus colocou a missão no coração dele. O irmão que falou sobre ajuntar alimentos, Deus colocou a missão no coração dele. Deus tem colocado a missão no coração do pastor Marcos, dessa igreja. Missões que nós somos incapazes de cumprir. Mas Ele está conosco, irmão. Ele está conosco. Gideão era só um homem comum, irmão. A gente que sabe a história, a gente sabe que ele vai lutar com 300 homens contra os 135 mil midianitas e vence. Mas Gideão era um homem comum, assim, parecendo com você, com as limitações que eu e você temos. Mas o Senhor diz, olha, eu estarei com você. Sabe, irmão, se Deus está com ele, se Deus está com Gideão, Gideão não tem o que se preocupar. Se o Senhor está acompanhando Gideão, não há motivo para Gideão ficar com medo.
Se o Senhor está conosco, irmão, e o Senhor está conosco, não tem o que temer. Tem uma música que fala isso, né? Se Deus está conosco. Ninguém sabe como que é? Se Deus está... Será que pode ficar bonitinho esse negócio? Vamos lá? Se... Irmão, se Deus está conosco, irmão. Se Deus está conosco, não tem o que temer, irmão. Tem duas palavras do Senhor Jesus, no momento que Ele nos dá a missão, que nós precisamos sempre recordar. Sempre recordar. Uma está lá em Atos 1:8. Ele diz que nós vamos receber poder para ser testemunha, para poder cumprir a missão. Ele fala que virá poder do Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa então cumprir a missão. O Senhor derramou do poder dele sobre a igreja, irmão. O Senhor derramou e tem derramado e continua derramando o poder dele sobre cada servo dele, irmãos. Para que a gente possa cumprir a missão. Eu não sei o que Deus está incomodando no teu coração. Eu não sei o que Deus tem falado contigo nesses últimos dias. Eu não sei o que Deus tem falado com você nesse tempo. Mas a verdade é, se Ele está colocando a missão no teu coração, irmão, entenda isso, irmão. Ele vai dar poder para você cumprir essa missão, irmão. Tem outra palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 28:20. Lá no texto da grande comissão, quando Ele manda o povo pregar o evangelho, fazer discípulo, Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, amanhã, irmão, amanhã é segunda-feira, irmão. Segunda-feira, cedinho tu vai trabalhar. Ônibus apertado, irmão. Ônibus apertado. Um dia, uma semana pela frente. Mas sabe o que acontece naquele ônibus apertado, irmão? O Senhor está contigo, irmão. O Senhor está contigo. Não importa o tamanho da dificuldade, irmão. É promessa dele, irmão. Alguém pode falar um amém aí para me ajudar? É promessa dele, irmão. O Senhor está contigo. Ele está contigo. Repare, irmãos, olha para o texto. Então, primeiro eu percebo no texto que Deus em nós dá algo que nós não vemos. E Ele nos dá uma missão que nós não podemos realizar. Não podemos em nós mesmos. Mas com o poder dEle, com a presença dEle, nós podemos, irmãos. Tem uma terceira verdade que eu queria comentar com os irmãos. Está do versículo 17 ao versículo 23. Deus se revela a seu servo, para que ele possa crer e cumprir a missão. Deus se revela a seu servo, para que ele possa crer e cumprir a missão. Quando Gideão é confrontado com a palavra do Senhor, que vai estar com ele, para que ele possa ir, Gideão fala assim: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando, Senhor. O Senhor vai me dar a vitória mesmo. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então me dá um sinal. Gideão está pedindo um sinal. Ele corre lá dentro, mata um cabrito, cozinha um cabrito, prepara os pães, traz. O anjo diz assim: coloca esse alimento sobre uma pedra. Gideão coloca então sobre a pedra. O anjo pega o cajado que está na mão, a vara que está na mão, toca no alimento, sai fogo da rocha e consome o alimento, e o anjo some. Gideão fica com medo: eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas é interessante, porque Gideão tinha dúvidas. Eu não sei você, irmãos, eu tenho muitas dúvidas. Gideão, ele tinha dúvidas. E ele vai pedir para Deus: Deus, me dá um sinal se é isso mesmo, Deus. Gideão sabe da dificuldade de cumprir a tarefa. Ele sabe do risco que é desafiar Midian. Ele sabe de tudo isso. Ele precisa ter certeza que é Deus que está falando realmente com ele.
no versículo 37 a 39, Deus vai pedir outro sinal depois, vai pedir, pegar um pouquinho de lã, colocar no terreiro, dizer, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, o Senhor vai estar comigo, que a lã amanheça cheia de água e o chão seco. E aí aconteceu isso. Esse Senhor, não fica com raiva de mim não, Deus, não fica com raiva de mim não. Eu vou pedir outro sinal, que na manhã seguinte, o chão amanheça molhado do orvalho e a lã amanheça seca. E assim fez. No capítulo 7, versículo 9 a 10, Deus ainda fala para Gideão, Gideão, se você ainda está com medo, tem mais um sinal para você. Desce lá nos acampamentos dos midianitas, vai ouvir o que eles estão falando de você. Repare, irmão, Deus quer que saibamos a vontade dele em relação à missão. Deus quer que nós saibamos a vontade dele em relação à missão. Deixa eu perguntar, alguém aqui quer saber a vontade de Deus? Tem alguém aqui que quer saber a vontade de Deus? Ô, benção! Quer saber a vontade de Deus, irmão? Primeiro ponto, irmão, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer saber a vontade de Deus? Vai para a Bíblia, irmão. Vai ler a palavra, vai aprofundar na palavra. A maioria das dúvidas que nós temos, a grande maioria, são respondidas na palavra. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que é pecado, é porque não é vontade de Deus. A irmãzinha vê um rapazinho lá na escola, o rapazinho sorri para ela, ela se derrete. Menino bom, menino trabalhador, menino honesto, só que não é filho de Deus ainda. Aí a menininha vai orar, Deus, é a tua vontade que eu me case com esse homem, Deus, que eu namore com esse homem. Irmã, não busca a vontade, a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia falou que é errado, irmão, não adianta teimar com esse negócio. Então, a maioria das dúvidas que nós temos vai estar lá na Bíblia a resposta. Se a Bíblia mandou fazer, irmão, a gente não precisa perguntar qual é a vontade de Deus. Irmão, se tem alguém caído no chão, tu não tem que orar, Senhor, me dá um sinal, manda um anjo, manda um meteoro aqui para me saber que é para me ajudar. Não, irmão. Se tu vê alguém precisando, a Bíblia diz para a gente ajudar. Fazer o bem a todos, primeiro aos domésticos da fé, é para ajudar, irmão. A Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fazer o bem, eu não tenho que orar pedindo direção de Deus. A Bíblia já fala sobre isso. Quer saber a vontade de Deus? Porque a Bíblia fala, em alguns pontos, ela não é tão específica para nós. Para algumas decisões importantes, algumas coisas, não é tão clara. Esse irmãozinho que está orando para ir para o campo missionário, por exemplo. É para mim ir ou não é para mim ir, Deus? É para mim ir ou não é para mim ir? A Bíblia não é tão clara, fala para a gente, para todo mundo. Todo mundo pode ser o Jockey. Pode ser o Centro de São Vicente. Pode ser em Itália. Pode ser o interior da África, né, irmão? A Bíblia talvez não é tão específica. Sabe, irmão, nós precisamos ser bons conselheiros. Quer saber a bondade de Deus? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você quer tomar uma decisão importante? Vai atrás de conselho, irmão. Vai atrás de conselho. Agora seja... Eu ia falar seja inteligente, essa palavra ela é ofensiva. Use bem essa situação. Se vai procurar conselho, procura conselho com pessoas que sejam espirituais, irmão. Há uma distância entre ser membro de igreja e ser espiritual, uma distância. Procura gente que ama a Deus de verdade, gente que tem vida com Deus, que conhece Bíblia, que lê Bíblia. Às vezes a pessoa tem um problema no casamento, vai se aconselhar com alguém que está no terceiro, no quarto casamento, vai estar ruim, irmão. Se tem problema de casamento, vai procurar conselho com alguém que ame casamento, que ame família. Quer saber a vontade de Deus, irmão? Procura conselho. Ouça seus pais. Ouça seus pais. Ah, mas é que meu pai é quadrado. Ainda bem, meu filho é redondo, mas tudo bem.
Repare, irmãos, ouça o seu pai. Deus não vai abençoar nada na tua vida que for contra a vontade de seu pai, irmão. Vai ouvir o que seu pai está falando, o que sua mãe está falando. Não, pastor, que meu pai não entende. Não, quem não entende é você. Porque a Bíblia manda honrar pai e mãe, ponto. Quer saber a vontade de Deus, irmãos? Avalie a circunstância. Paulo ele diz, olha, eu queria ir viajar, mas Deus abriu uma porta para mim, eu vou aproveitar essa porta. Eu tenho que avaliar a circunstância. Avaliar o momento. Eu quero saber a vontade de Deus, eu preciso ter paz no meu coração. A vontade de Deus traz paz para o nosso coração, irmãos. Mas tem uma pergunta que diz, eu posso pedir um sinal? Eu posso pedir ao Senhor um sinal? Pode, irmão. Mas não um sentimento de colocar Deus à prova. Não para brincar com Deus. Ah, Deus, será que eu tenho que entregar o dízimo esse mês? Se é a tua vontade, Deus, que um helicóptero apareça na minha cozinha. Está colocando Deus à prova, está brincando, está sendo infantil. Mas tu tem uma decisão para tomar, uma decisão séria para tomar, e que é uma direção clara do Senhor. Ele vai pedir já leu a Bíblia, já falou com o conselheiro, já procurou e ainda está com essa questão. Tenha temor, irmãos. Tenha temor. Sabe, irmãos, em uma época como a nossa que nós estamos vivendo, tão difícil, Deus tem levantado homens e mulheres comuns para a tarefa em comum. No século II, anos 166 a 182, 184, no século II, houve uma pandemia em Roma. Pandemia, o nome é a peste antonina. Foi um surto de varíola que aconteceu. A coisa foi muito grave, irmão. Eu falei que aqui no Brasil morreu 0,25% da população. Em Roma, morreu 10% da população. Foi um caos, irmão. Foi um caos. Uma grande crise social. A história diz que por causa dessa pandemia que aconteceu lá em Roma, os médicos fugiram, os médicos não foram atender os pacientes. Os médicos viram que não sabiam o que fazer, eles fugiram para não ser contaminados. A história diz que as famílias expulsavam o doente dentro de casa. Tinha alguém doente dentro da sua casa, a família empurrava para fora, jogava na rua, lançava nas estradas, para morrer lá. Eu creio que naquela época, muitos cristãos oraram. Muitos cristãos oraram. E Deus mandou resposta. Mandando homens e mulheres comuns para uma tarefa em comum. Nesse cenário de caos, a história diz que a igreja ela foi fiel à missão. Os irmãos acolheram as pessoas que eram jogadas na rua. Os irmãos que não eram médicos, não eram enfermeiros, não tinham preparo, foram cuidar dos doentes. É claro, muitos se contaminaram e morreram. Mas quando acabou aquela pandemia, houve um grande número de conversão. Porque a população de Roma, que tinha seus deuses, que não fizeram nada por eles, viram Deus na vida daqueles irmãos, que se dispuseram a ajudar. Se dispuseram a cumprir a missão.
dispuseram a fazer a vontade do Senhor. Sabe, irmão, Deus levanta servos comuns. Servos comuns. Para fazer tarefas em comum. Sabe aquela pessoa no teu trabalho, que está muito trabalho lá, que cria muito caos lá no trabalho? Irmão, acredita, tem gente orando por ela. Tem uma mãezinha orando, Deus, manda alguém falar com meu filho lá naquele lugar. Sabe quem Deus mandou, irmão? Sabe quem Deus mandou? Você, irmão. Está naquele emprego para quê, irmão? Só para ganhar dinheiro. Em um tempo de crise, irmão, Deus tem nos levantado para fazer a obra dele. Em um tempo de crise como este, que o país vive, que o mundo atravessa, Deus tem levantado a igreja dele para cumprir a ordem dele. E esta ordem, como o pastor Marcos disse antes, ela tem que ser feita com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. É o amor que eu tenho por Deus que me leva para cumprir a missão que Deus está dando. É a missão, é o amor que eu tenho que ter para o próximo, que me leva a cumprir a missão em relação ao meu próximo. O que vão falar daqui a 100 anos sobre esse momento da história? Daqui a 100 anos, quando algumas pessoas estiverem falando sobre esse período da história, o que vão falar? O que vão se escrever sobre a igreja da Vila Jockey daqui a 100 anos? De um povo que foi para a caverna, fugir e desistiu? Ou de um povo que se fortaleceu no Senhor e ficou ainda mais forte para cumprir a missão? Há cerca de um mês atrás, o pastor Marcos me liga e vai dizer, Valdinei, vai estar em São Vicente? Vai. Valdinei, será que você não pode trazer a palavra para mim? Eu disse, pastor, tem que vir aqui. E lá naquele dia, Deus falou assim, fala sobre Gideão. E eu imagino que Deus mandou essa palavra por 2 pessoas. Somente por 2 pessoas. Primeiro por mim. Porque eu estou no meio desse caos também. E Deus tem uma missão para mim. Ele vê algumas coisas em mim que eu não consigo ver. Ele manda eu fazer uma tarefa que eu não sei fazer. Mas ele se revela, diz, olha, eu vou te dar o poder, eu vou estar contigo. Então eu penso que Deus mandou essa palavra nessa noite, irmão, por minha causa, por causa do Valdinei. Mas tem uma segunda pessoa, irmão. Essa segunda pessoa é você. Deus mandou essa palavra por tua causa, irmão. Porque Ele quer te usar neste tempo. Ele quer te usar ainda mais nesse tempo. Ah, eu sou pequenininho, papapá. E Ele está falando que está contigo, entende? Ele quer te usar nesse tempo. A grande questão é o que você vai responder para Deus.